A gente recebe aqui no nosso estúdio de 13 de maio o assessor jurídico da prefeitura aqui do município, o Felipe Baltazar Cardoso. Muito bom. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Gilberto. A equipe técnica aqui da 106, aqui no Edi Ramos aqui conosco. E a todos os ouvintes aqui da 106, principalmente os nossos munícipes de 13 de maio que nos acompanham nessa tarde. Bacana. Seja bem-vindo aí. Brigadão. Como é que é essa função do jurídico da prefeitura? O que exatamente que tu cuida? O que passa pelo teu departamento? Exato. Atualmente, então, estou como assessor jurídico, né? Um cargo em comissão aqui da estrutura administrativa da prefeitura de 13 de maio. E assumo, por a gente ter apenas esse cargo hoje no quadro, a função de procurador-geral do município, né? Tem uma distinção, né? Poderia ter esse cargo de procurador, mas como não o tem, o assessor jurídico assume essas vezes, que faz justamente a representação do ente público, do município, das suas secretarias, dos seus órgãos, né, diante do Poder Judiciário, seja na resposta das ações judiciais que são demandadas ao município, seja nas ações judiciais que o município precisa ingressar, né, para resolver as suas demandas, seja diante de outros órgãos da estrutura pública, Ministério Público, Tribunal de Contas. A gente faz essa representação jurídica do município ante esses órgãos e também na parte interna, na esfera administrativa, diante das assessorias aos gestores, aos departamentos, consultorias nos departamentos de licitação, emissão de pareceres, nos processos administrativos, nos requerimentos referência aos servidores públicos e até nas demandas, então, que a população eventualmente requer a resposta, a atuação do poder público. Então, a gente permeia todos esses caminhos dentro da prefeitura. Mas é um leque de ações que demandaria uma equipe jurídica aí, né? Porque são ramos muito amplos, né? Exatamente, uma diversidade muito grande de assuntos, né, que a gente fala, né? Obviamente, um bacharel de direito, que é a graduação que a gente conquista, né, estuda, aprende, né, todos os ramos do direito, mas é necessário se especializar, né? Na administração existe, eu hoje nesse cargo, mas nós temos uma certa equipe, né, nas pontas, né, próprios servidores que se capacitam nos seus departamentos, naquilo que é da legislação, daquilo que é do ordenamento do seu departamento. O servidor também vai se capacitando, a gente vai dando a orientação, ele vai tocando a coisa. Temos também o assessoramento de gestão pública, então lá na educação tem uma assessora que faz a parte mais voltada à pasta da educação. Temos na administração também um assessoramento de gestão pública que dá esse suporte nesses fragmentos, né? Quando precisa se especializar, entrar numa seara de tributário, por exemplo, meio ambiente, que são matérias mais complexas que no dia a dia a gente não tem como estar se aprofundando em tudo, né? Mas a gente conta com braços para dar volta no trabalho. Chama os técnicos de cada área da prefeitura e prepara junto esse material. Geralmente, estou equivocado, mas geralmente é resposta da prefeitura a alguma provocação na justiça, é isso? Isso. Ou também a demanda, né? Às vezes, vamos supor, um contrato que existe alguma falha na contrapartida do objeto que é prestado, às vezes tem que executar. A gente precisa, se não resolve, apesar que o município detém bastante poder administrativo para penalizar, multar, mas muitas vezes só mesmo uma ação judicial, uma decisão judicial para fazer que se cumpra alguma obrigação que está descumprida nessa relação com a prefeitura, né? Um problema que muitos municípios têm é com precatórios. Existe aqui esse problema na prefeitura de 13 de maio também? Hoje não é um problema, né? Ele existe em todo o município. A partir do momento que se há algo a indenizar, né, na esfera judicial, e a administração pública sofre, digamos, com isso, porque ela tem uma chamada responsabilidade objetiva, ou seja, quando a gente se demanda na esfera privada, um contra o outro, precisa se provar muito mais fortemente um dano que possivelmente um comete ao outro, um cidadão comete ao outro. Na esfera administrativa, por exemplo, uma falha mínima de um servidor na ponta de um serviço que causar um dano para um munícipe pode gerar já objetivamente, sem tanta necessidade de comprovação de dano, de quem foi o culpado do dano, que a prefeitura indenize.
Depois se vai buscar, né, aferir quem de fato foi a culpa, se foi do servidor, se foi do equipamento, se foi da administração em si, né? Então a responsabilidade da administração ela é objetiva, ela não depende da comprovação da culpa do ente público, depende da comprovação do dano. Então isso gera, quando se há uma demanda judicial, quase que uma iminência de indenizações, né? E dentro dos limites fiscais ali, financeiros, aí se entra para precatório. Isso que é digamos assim, um benefício até do ente público, que ele vai lançar lá para o próximo orçamento, né? E vai se ajustando e programando esses pagamentos. Hoje na prefeitura não existe muito, não sabia te dizer agora em termos, né, estatísticos, mas nós estamos dentro da nossa demanda hoje municipal, também do nosso município, é bem controlado isso. É uma coisa que preocupa, porque a gente ouve às vezes de algumas prefeituras que chega a ser assim, o grande problema deles. Não, preocupante não, até o momento não. Aí você falou ali que a prefeitura às vezes acaba sendo responsabilizada por um problema lá da ponta. A prefeitura às vezes é condenada e faz esse pagamento. Ela pode depois entrar com uma nova ação terceirizando esse pagamento, por exemplo, aí cobrando realmente o verdadeiro responsável? Isso, aí ela precisa apurar a responsabilização de forma interna, né? Através de sindicâncias, processos administrativos, né? A sindicância que visa entender qual foi o problema e se de fato houve, né? Qual foi o fato que gerou o problema e quem foi o autor desse fato. E aí, identificando isso, essa pessoa, esse servidor, ou até não exatamente um servidor, pode ser um contratado da prefeitura, né? Uma empresa que está contratada para prestar um serviço. Quem foi de fato que causou esse dano, então ele pode ser processado administrativamente, com todo o seu direito de se defender, se manifestar, de comprovar o contrário, e vir a ser penalizado, a ressarcir, ou a ter uma advertência, ou uma suspensão de serviços, etc. Aí tem toda uma legalidade que rege esse tipo de procedimento. Alguns casos, assim, da nossa região, não sei especificamente em 13 de maio, mas alguns casos são interessantes nessa parte jurídica que podem, em algum momento, colocar o prefeito, por menos que ele tenha feito algo no sentido digamos, de irregular, mas ele pode cair numa situação bastante delicada. Vou citar um exemplo de Laguna, só porque teve um prefeito agora, recente, que assumiu e veio uma ordem judicial de que ele fizesse um determinado pagamento. Ele disse, vai tirar da onde? O orçamento está fechado, está apertado. Se ele fizesse o pagamento, cairia em irresponsabilidade fiscal. E se não fizesse pagamento, está indo contra a ordem judicial. Ele está, inclusive, com os direitos suspensos, porque ele disse que não fez o pagamento, porque senão não tinha recurso para tirar. Precatório vem mais ou menos daí também. Às vezes, quando vem, manda caçar dinheiro da conta da prefeitura, quer dizer. E aí haja jurídico, haja argumento para tentar explicar, porque às vezes uma gestão fica completamente comprometida, né, cerceada do direito de trabalho comprometido, mas não que tenha acontecido algum erro dessa gestão, mas com uma sequência de prefeitura vai pagar lá na frente a conta, né? Exatamente, porque, claro, na esfera jurídica tudo é muito combatível, né? Uhum. Então, existe uma decisão, existe uma tese contrária, né, que visa reformar essa decisão, existe uma ação, existe uma contestação, né? Então, sempre é combatível. Embora que às vezes se concilie algo, mas sempre está se combatendo com teses, né? Com argumentos, com entendimentos já existentes. Né? E aí depende muito do trabalho do jurídico, buscar essas teses, formar isso e formar o material de prova. Né? Que daí a gente vai buscar também lá no arcabouço do dia a dia dos atos públicos. Né? Não, realmente tem a disponibilidade financeira? Não tem a disponibilidade financeira. Então tem uma tese aqui, ó, não tem disponibilidade financeira, como é que vai fazer? Houve realmente o dano? Não, tá aqui, tá comprovado que não foi fulano que fez, que a culpa foi de quem está requerendo. Enfim, é um árduo trabalho, como bem tu falasse. Mas isso é interessante para a população entender também que o gestor público ele não é dono do poder público. Ele está como gestor, mas ele está subordinado ao princípio que a gente chama da legalidade. Né? Que toda lei, né, ela para ser aplicada, para o direito ser perseguido, para te conceder o direito, para ela ser executada, ela está ali eivada de um princípio. O princípio da legalidade é um principal que se atua hoje, se exerce ele na administração pública, que significa o quê? Um gestor público, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente diz. Pode fazer. Se vocês pegar um exemplo de legislação, pegar ali constar as leis do município, está geralmente assim, autoriza o chefe do Poder Executivo a
firmar um convênio, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar um programa, autoriza o chefe do Poder Executivo a criar uma secretaria, a criar um cargo. Tudo é feito somente no limite do que a lei determina expressamente a fazer. Diferente de nós, se a gente quiser fazer um contrato aqui, nós dois, e dizer assim, não, eu vou te pagar em caixa de banana, não é proibido por lei, a gente pode fazer qualquer negócio. Agora, o prefeito não. Mesmo que seja legal, que ele faça algo que não seja um crime, mas se a lei não está prevendo, ele vai realmente ser possivelmente responsabilizado pelaquela atuação. Então, isso é por isso que a gente fala, né? É mais seguro para o gestor. Ou ele edita a política pública, constrói a política pública, edita a lei, passa a Câmara para a Câmara autorizar, e aí é um jurídico do município, lá na Câmara tem outro jurídico, né? E os vereadores têm as comissões e vão... não, essa lei está de acordo, vamos votar essa lei, o prefeito vai promulgar uma lei. Ele age, ou, de fato, se leva ao judiciário para o juiz julgar e dizer, não, realmente isso aqui está legal, pode fazer. Então, se age pela determinação judicial. Porque, fora disso, apesar dele ter a discricionariedade de agir como gestor, ele sofre, às vezes, um risco de estar sendo revisto aquele ato lá pelo Ministério Público, pela própria Câmara, enfim. Né? Então, a segurança do gestor está em agir realmente só fazer aquilo que está previsto em lei, ou até mesmo cumprir as decisões judiciais, né? Que, não, o juiz falou, analisou, realmente é assim, pode fazer. Você, como é o cara que presta assessoria jurídica para o prefeito, então às vezes o prefeito vai lá, tem a ideia, o secretário tem a ideia, e tu é o cara que chega lá e diz que não vai dar para fazer. Não, né? Não dá. É o chato, que o pessoal diz, pô, o cara não deixa nada, não, mas tem toda essa análise para fazer. E assim, Joelson, talvez quem não acompanha tanta política não tenha ideia de quanto ex-prefeitos e ex-vereadores se incomodam durante anos. Exatamente. Por conta de ações muitas vezes muito bem intencionadas, mas que... passa o mandato e a responsabilidade fica naquele período que ele esteve à frente, né? E tem uma grande responsabilidade. Embora que hoje o ordenamento jurídico da questão da improbidade mudou, assim, teve uma reforma que fica bem claro assim, que precisa se comprovar o dolo do gestor que cometeu um eventual dano. A intenção mesmo. Não, há uma mera irregularidade, um erro de sistema, de um terceiro, de um servidor. Então, comprovando que não houve o dolo, a pessoa consegue se afastar um pouco essa responsabilidade da improbidade, que é muito grave, né? Pô. E acaba com a vida da pessoa, né? Bloqueia o bem, fica ali... o preso, né? Fica inelegível ingressado, também, né? inelegível, perde os direitos políticos. Então, a pessoa que senta hoje na cadeira da gestão pública, ela tem que ter um ideal muito forte, porque é uma responsabilidade tremenda. Tem que querer muito, ter muita certeza e ter um bom advogado ao seu lado para fazer esse trabalho. Tem um ex-prefeito de Laguna que ficou famoso porque o jurídico não deixa. Tudo que ele queria fazer, o jurídico não deixa, e daí que vem. Mas aí também vem uma outra parte dessa tua máxima aí, de o jurídico é o que diz o não, que assim, hoje nós estamos comissionados ali, né? E formamos uma equipe de gestão. Então, o não, ele tem que vir acompanhado, principalmente com o neném, assim, né? O não tem que vir acompanhado com uma solução, né? Não adianta só dizer não, ele tem que estar ali proativo, né? E dizer, não dá desse jeito. Mas quem sabe, né? Vamos buscar assim, assado. Não, e há um tempo atrás, muita gente era mal acostumada, porque, eu faço uma festa da comunidade, o prefeito mandava lá 4 costelas, meia saveiro de cerveja e tal. E as coisas iam sendo feitas de qualquer jeito, assim. Hoje não é mais assim. Como é que o prefeito vai justificar aí comprar cerveja para, né? Sabe, são coisas delicadas, cara. E hoje o controle é em tempo real, né? Um documento uma vez era assinado, era mandado para uma publicação num jornal impresso para dar publicidade, né? Hoje o documento ele está dentro do computador, é assinado digitalmente e já está no sistema do Tribunal de Contas. Então qualquer coisa que apareça lá, que a gente diz um robozinho, né? Aparece uma palavra suspeita lá, contratação de show, contratação de uma coisa que, mas isso aí não tá no rol dos serviços públicos. Provavelmente o robozinho vai levar para um técnico lá do tribunal e vai dizer, dá uma analisada nesse documento aqui e ver se está certo. O Tribunal de Contas já usa a inteligência artificial nesse sentido de dar uma... E é tudo em tempo real. Tá feito o contrato, tá feito um procedimento, ele já está ali disponível para transparência para fazer esse controle. E por falar em inteligência artificial, para o teu lado, para o lado da defesa, preciso buscar embasamento, ver se tem jurisprudência, algum caso. Já tem inteligência artificial que te ajude nessa pesquisa ou ainda é muito... Existem alguns softwares, né, na área jurídica já de algum tempo que faz essa busca de jurisprudência.
digamos assim, para quem está nos ouvindo, né, um Jus Brasil da vida, né, que faz esse controle, se centraliza essas jurisprudências. Agora, a própria inteligência artificial, ela é um pouco, no meu ponto de vista, ela é temerária. Ela tem uma bardazinha ali que às vezes ela simula um entendimento. Até saiu recentemente um advogado que foi responsabilizado porque usou inteligência artificial e simulou uma jurisprudência, que não foi o entendimento pode até ser que ele buscou o correto, mas simulou lá um número, um tribunal, né, um desembargador que aleatoriamente deu uma decisão. Então, isso é complicado. Por isso que o uso da inteligência artificial demanda muita responsabilidade. Então, facilita muitas coisas, agiliza, mas ele demanda tu fazer uma boa revisão, tá bem preparado para conferir as informações que vêm ali, né? No jornalismo a gente sabe bem disso, né, Joel? Tem alguns colegas aí que embarcam seguidamente em notícias. Porque tu bota a inteligência a fazer o texto para ti e não confere o que está escrito. Complicado. Vira e mexe, tem a famosa barrigada, que é a informação não muito correta aí na mão do jornalista. Você tinha citado ali, fora do ar, uma questão ali da assistência jurídica gratuita, assim, que as pessoas confundem com o trabalho do assessor jurídico da prefeitura. Exatamente. O trabalho de vocês é voltado para assessorar internamente. Exatamente, é para representar a prefeitura. O advogado, às vezes, está ligado estritamente com defesa, né? Tu pensa que vai contratar um advogado para lhe defender. Então, ali, o advogado da prefeitura está ali para defender os interesses da prefeitura. Agora, imagine você tem uma demanda lá particular de contrato, aí você vai ali e vem pedir a assistência do advogado da prefeitura para lhe defender. Mas você está demandando contra o Gilberto, e o Gilberto também quer ir lá pedir para o advogado da prefeitura defender. Quem é que eu defendo? Logicamente, já seria o suficiente para dizer que essa prática de atendimento de demandas particulares da prefeitura é irregular. Agora, ainda mais, ela é ilegal porque está usando de um equipamento público, eu sou pago pelo município para fazer uma determinada atividade e eu vou deixar de atender o município para atender uma demanda particular. Então, o gestor e a pessoa que recebe esse atendimento é passível de responder por improbidade, certo? E o Estado, ele garante o acesso à justiça gratuita para as pessoas e é gratuito, realmente, para quem precisa, quem comprova uma renda ali de cerca de 2 salários mínimos, né, que não tem grandes bens, assim, né, um rol grande de bens, pode se dirigir ao fórum da comarca, levar esses comprovantes, os documentos de identificação, esses comprovantes de renda, apresentar assistência social e vai ser nomeado um advogado para atender sua demanda gratuitamente. Então, esse direito existe. É um pouco, às vezes, transtorno, porque tem que ir até Jaguaruna, porque a nossa sede de comarca é lá, mas está garantido ao cidadão esse direito de acessar gratuitamente a justiça. E não, infelizmente, não é aqui uma dentro, na sede da prefeitura, né? Tem que ir à sede da comarca. Doutor Felipe, a gente queria ficar conversando, deixar um convite aberto para o senhor participar de novo conosco, mas hoje, por conta dos problemas técnicos do início do programa, nós nos passamos feio no horário e a gente precisa encaminhar o próximo bloco. Tem mais alguns convidados para conversar conosco, mas seja muito bem-vindo na H2O. Obrigado por essa pequena abertura do que é o trabalho do jurídico vinculado à prefeitura. Seja bem-vindo sempre. Obrigadão. Muito obrigado pelo acolhimento, pela disponibilidade, né? Estamos sempre também à disposição para contribuir daquilo que for necessário.